Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu querido e amado irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro dia estarmos juntos para meditar na palavra do Senhor. E nossa meditação hoje, dia 8 de novembro de 2024, ela estará no livro de 2 Samuel, capítulo 3. E o versículo de trabalho hoje será o versículo 8. E nele está registrado: Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e diz: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Esse capítulo aqui, ele traz um cenário bastante difuso, ou seja, bastante diverso, bem fechado. Nós temos várias situações tratadas. Primeiro, temos aqui, vamos dizer assim, uma perpetuação, ou seja, temos, na verdade, uma inversão, agora uma mudança de direção entre o reino da casa de Saul e o reino de Davi. Após a morte, após o combate que se estabeleceu ali entre as duas tribos, em que morre Azael, né? Então, dá ali um cenário de aproximadamente uns 2 anos e pouco, foi o tempo que Isbosete reinou, e o reino de Davi se fortalece. E Davi, além das suas 2 mulheres, começou, vamos dizer assim, piorando a situação dele em relação ao rei, tem muitas mulheres. Ele está só se, vamos dizer assim, aumentando o número de mulheres, já tem 6 filhos, cada mulher se estabelecendo uns filhos, e vamos dizer assim, alianças com reis estão sendo feitas. E em contrapartida, em movimento oposto, né? Movimento oposto a isso está acontecendo com Davi, a casa de Isbosete está, vamos dizer assim, está perdendo suas forças. E nesse processo de perder força, nós temos Abner, que Isbosete já não tem qualquer, vamos dizer assim, aparentemente já não tem qualquer ação. Abner se torna forte, Abner, vamos dizer assim, fortaleceu as tribos de Israel, as demais tribos, ou seja, aquilo que nós chamamos como Israel, e Israel estava em oposição a Davi. Mas a Bíblia ela não estabelece o que está acontecendo de fato, só estabelece que nesse jogo de poder, nesse jogo de crescimento de Abner, nesse jogo de decrescimento da importância de Isbosete e também do crescimento de Davi, há uma mudança de cenário, tanto na cabeça de Isbosete quanto na cabeça de Abner. E Isbosete acaba acusando Abner de, vamos dizer assim, estar mantendo relações, estar utilizando a mulher, a concubina de seu pai Saul, que na verdade passa a ser propriedade dele como rei. Mas ele de rei, efetivamente, tem muito pouco, e quem manda é Abner. E Abner, vamos dizer assim, se levanta, se ira, mostra sua insatisfação por tamanha acusação, que também a Bíblia não estabelece que seja verdade ou que seja mentira. E aqui não há uma clareza se Abner, dentro do seu crescimento político, do seu crescimento de força, de sua manutenção de poder, já começa a perceber que o caminho, por exemplo, o domínio de Saul, o domínio de Davi sobre todo Israel está se consolidando e ele não tem como se evitar isso, e talvez ele possa até estar fazendo um movimento de aproximação com Davi para manter sua própria manutenção. Só sei que ele fala de forma muito expressiva, bastante expositiva, e ali ele, vamos dizer assim, ele rompe com Isbosete, ele se coloca contra Isbosete, estabelecendo, dizendo para Isbosete assim: olha, Deus prometeu para Davi lá atrás que colocaria o reino de Israel nas mãos de Davi. Aí ele esclarece, igualmente ele iria fazer, porque ele diz assim lá no versículo 9: assim faça Deus a Abner, e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Aí no 10 continua: transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi
sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Ou seja, ele diz assim, ó, a partir de agora, porque tu me argui, porque tu me acusa, porque tu te levanta contra mim, cansei de tudo isso. Agora eu me aliarei a Davi e trabalharei para que o reino de Israel seja todo governado por Davi. Então, o primeiro ponto que tem isso é quando você efetivamente não é reconhecido pelo seu trabalho, ou quando você efetivamente não aceita ver um certo perigo na tua manutenção de trabalho, e você já começa a propor novas alianças. E nesse jogo de novas alianças, Davi e Abner, eles estabelecem um conjunto de alianças. Davi recebe o Abner nesse cenário e aceita a proposta de aliança feita por Abner, em que Abner diz que convencerá todo Israel a aceitar Davi como rei. A única opção, a única coisa que Davi, um movimento que Davi faz nesse jogo político, mostrando que ele já agora, além de homem de guerra, é estrategista, é que ele pede para que ele seja devolvido a Mical como sua esposa, já que ele nunca se separou de Mical, mas o rei Saul o entregou para um outro homem chamado Pati. E aí é uma sinalização, uma discussão se isso também não é um movimento político, porque Mical é filha do rei Saul, ou seja, tem a sua linhagem, e Davi, com esse movimento, com, vamos dizer assim, a retomada do relacionamento com Mical, estabeleceria, mostraria para o povo que ele, como rei que foi estabelecido pelo Senhor, e ele tem direito por isso, porque olha só, ele está casado com a própria filha do rei, ou seja, ele tem a sua linhagem, ele pode reclamar o seu trono. Então há movimentos que não são claramente mostrados aqui, mas nós também podemos perceber isso, mostrando para a gente os movimentos que a gente faz para que a gente possa se validar da nossa importância, o nosso poder, ou aquilo que a gente precisa fazer, que já haja um reconhecimento. Também nos deixa essa, vamos dizer assim, essa movimentação. Mas um dos pontos mais importantes que tem aqui é justamente que quando nós trouxemos que lá atrás Abner e Joabe, Abner comandante do exército de Saul, na verdade até líder sobre o próprio Israel, podemos dizer assim, e Joabe, comandante do exército de Davi, eles há uma questão a ser resolvida. E Davi, como se estabelece em acordo com Abner, sem, vamos dizer assim, sem um conhecimento de Joabe que viajava, ao chegar, que ele toma conhecimento, ele questiona o rei Davi, ele se coloca em posição de desconforto, coloca o rei Davi em desconforto, dizendo que, na verdade, Abner apenas estava aproveitando a situação para conhecer melhor toda a rotina de Davi, para que depois pudesse atacá-lo. Ele coloca assim, e ao sair da presença do rei, ele arquiteta um plano, trazendo novamente a presença à cidade de Hebron, Abner. Ele traz Abner novamente à cidade de Hebron, e quando coloca-se a conversar num canto reservado com Abner, ele é traição, ele mete-lhe um punhal, ou seja, ele apunhala, trazendo a Abner à morte como resultado da sua vingança, porque Abner trouxe a morte do seu irmão Azael, e que quando a gente vai olhar o texto, aparenta que o próprio Israel, apesar de ser um combate, o próprio Israel manteve-se na sua perseverança, querendo alguma glória para poder talvez lhe crescer diante do povo. Talvez, nós não sabemos, a Bíblia ela não estabelece os detalhes. Só sei que Abner por 2 vezes deu a oportunidade para Azael desistir de sua perseguição, como não desistiu, então como resposta, ou como, vamos dizer assim, uma defesa, ele acabou matando Azael sem interesse, mesmo citando que ele deveria evitar aquilo porque ele não queria uma oposição direta, uma afronta a Joabe. Resultado disso, resultado dessa traição, a gente precisa ver que Joabe é um homem que ele está sob a subordinação de Davi. Joabe, então, deixa de respeitar a autoridade de Davi, é a traição, então se levanta e causa esse dano. Isso traz grande comoção, grande sofrimento a Davi, a ponto de Davi, há 2 aspectos. Primeiro, ele não age como rei, vamos dizer assim, fazendo as correções ou dando as punições a Joabe, mas ele amaldiçoa não só a Joabe, quanto ele amaldiçoa a própria
vamos dizer assim, todos os homens da sua linhagem, em todas as suas gerações, dizendo que todos deveriam morrer à espada, que deveriam adoecer, que deveriam ter lepra e tal. Ou seja, há algo muito intenso. O rei amaldiçoa um dos principais homens que sempre esteve com ele no campo de batalha, porque este homem, na sua ação, se levantou contra o rei, se levantou contra alguém que o rei se estabelecia em aliança. E esse homem, nós podemos dizer então, que passa a ser perigoso para o próprio Davi, porque já passa a não ter a mesma confiança, mas Davi simplesmente o amaldiçoa. E o interessante nesse processo é que Abner, ao fazer esse processo de traição, ele deixa de observar que há outras pessoas que poderiam fazer isso, porque no local que ele está fazendo, tudo isso é uma cidade considerada a cidade do refúgio, em que Abner, por exemplo, deveria ser apresentado ali aos sacerdotes daquela cidade para que fosse julgado. E não lhe tinha, ele não tinha o direito de agir como ele agiu, como um anjo vingador, dentro de uma cidade que ela foi criada, estabelecida para isso. E nessa morte, Abner, vamos dizer assim, age contra toda a lei, todo mandamento. E a gente vê que essa cidade está estabelecida, eu acho que lá em Josué, capítulo 20, porque era a cidade de Hebron, uma das 6 cidades de refúgio. Então nós temos vários cenários. E por fim, para que Davi, vamos dizer assim, não seja, que já que ele já está em posição, porque Abner, um pouco antes de morrer, já tinha, vamos dizer assim, direcionado aos sacerdotes, direcionado às tribos de Benjamim, fazendo com ele todo o movimento para que houvesse paz, para que houvesse aceitação de Israel, do reinado, da liderança de Davi. Você vê que, de fato, Abner estava no seu movimento da aliança que tinha sido estabelecida com Davi. Ele já estava nesse movimento de aliança, mas se apoderou. Por fim, Davi, como seriamente nesse jogo de estratégias, nesse jogo que está, nesse cenário todo difuso, que está todos os estratagemas se desenvolvendo, Davi deixa muito claro para o povo, que Davi não tinha nada a ver com aquela morte, porque Davi celebra das honras de morte, faz com que Joabe e a sua família se vista com pano de saco, assim como todo Israel, para poder chorar. O próprio rei acompanha o féretro, o velório ali, o féretro, as ações, vamos dizer assim, as ações de festejo, e chora verdadeiramente, ou seja, diante do povo, tudo que Davi fazia agradava o povo, mostrando que a liderança, que aquele povo poderia confiar naquela liderança que se estabelecia. E é um outro princípio que aqui também nos traz, ou seja, fortaleza, mostra para quem você precisa conduzir, para quem que você quer governar, que a tua liderança é sincera e real. Então, irmãos, você vai vendo que é um capítulo cheio de, vamos dizer assim, cheio de nuances, cheio de frentes, em que a gente hoje optou por não fazer exatamente um ponto específico, mas mostrar vários pontos das histórias que estavam acontecendo e em cada um apontar uma possibilidade, um aprendizado em tudo isso, tá bom? Então, o que eu posso desejar é que o dia de hoje seja maravilhoso e que Deus possa te cuidar, meu irmão.